restante do dia da mentira, como fatos da sociedade presente, a ficção no instante. Esses são componentes e fatos em que foram relatados ontem, no dia da mentira. Esse dia foi um dia criado. É uma insignificação para a própria sociedade. Mas o presente, ele nos mostra uma outra característica, uma outra verdade, um outro processo. Esse processo em que nós estamos hoje, à mercê de outros mandantes, à mercê desses mandantes cruciantes, em que o mundo ficou despreparado e está despreparado para resolver esse tal instante, que não aparece nenhum responsável pelo que aconteceu ou pelo que está acontecendo. Mas, em outras palavras, a nossa sociedade, devemos falar da nossa sociedade, no caso, o nosso querido Brasil, que está sofrendo essas consequências através de um longo tempo, né, em que foi criado essa política horrível que só veio à tona agora, depois dessa tal de pandemia. Então, aí é que está todo um processo, esse processo caótico em que se encontra aqui a nossa região e principalmente o nosso país, Brasil, em que tudo foi à tona, tudo, está vendo, se trouxe assim uma consequência de um nada, para tudo nascer a partir de ontem, ou mesmo de hoje. Ontem foi o dia da mentira, mas hoje nós estamos em uma classificação já de um outro estado, de um outro pensar, de uma outra consequência, de uma ficção baseada na própria sociedade, que sofreu e está sofrendo. Essa sim, eu acho que sim é o recado da mensagem. Das nossas faculdades, da nossa cultura, dos nossos estudantes, de uma nova sociedade, de uma nova faculdade, para as crianças e para o jovem ter uma noção do que pertence a ele, que é dele e será dele, sem intervenção de outros países indiferentes. Então, essa aqui sim, é por isso que o instante traz esse momento. Ele traz o momento como um renascer dos remotos, um renascer, um grito, incubado lá na mente humana, não só do Brasil, como de outros e outros países, que está sofrendo consequências drásticas. Aí é que está, por isso, nós devemos ter como base a ficção do bem. A ficção do bem, ela tem que gerar o bem para todo mundo, para todos os países, para o esporte, para a literatura, para a medicina, para o nosso folclore, com felicidade, com alegria e cânticos. Mas a palavra certa é essa, folclore. Não é a verdade. O folclore é um folclore, uma beleza criada pelo próprio homem. Aquele rude mesmo, mas ele faz o trabalho dele diante do folclore. E tem que ter respeito
Não é só os bailes, os grandes teatros, né, que tem que ser recriado. Quer dizer, que era uma bolsa de salário deles, etc, etc. Todos nós sabemos dessa história. Né? O folclore não, é do nada. Mas o folclore ele é muito mais antigo que todo mundo imagina. Porque há 2 a 3 mil anos atrás existiu o folclore diante de todas aquelas sociedades daqueles tempos. Né? E nós temos esse aí, só ter conhecimento, tem que ler. Ler para saber. Ler naquele tempo há 3 mil anos, há 4 mil anos, há 5 mil anos, e por aí sim. A gente vê que o ser humano já trabalhava diante de tudo isso. Para que nós estamos agora no século XXI, passando por essas lágrimas. Sem responsáveis. Né? Nem nada, só querem mesmo, outros os estares deles, né? Esquecendo tudo, todos e todos. Que não é louvável isso. Não é louvável porque não está indo pelo caminho do bem para todos, para as crianças do futuro, para os jovens do futuro, e também para o velho do futuro, porque são crianças hoje e amanhã serão velhos. E por que não estudar esses pontos? E por que não praticar esses pontos? E por que não ter conhecimento desses pontos, do nascer e do viver até seus últimos instantes? Isso tem que ser estudado diante da própria. Hoje nós temos a tecnologia de ponta. E tem que ser tecnologia de ponta também para o bem. Não é só para o mal. Mas tem que ter essa noção. O povo tem que entender isso aí. Agora, tem que ter pessoas para trabalharem pelo povo. Tem que ter pessoas com esse raciocínio de humanidade. Não é raciocínio de caça-níquel, não. E mentir para dizer que tem isso e aquilo, não tem. Eles estão planejando um outro estado. E eu estou falando que eu não estou falando nem inglês, nem francês, nem alemão, eu estou falando português. Tem que entender isso aí. Quando eu escrevia minhas pequenas poesias, eu dizia, eu não estou falando nem russo, nem alemão, nem francês, estou falando português. Quer dizer, eu estava escrevendo, não era russo, principalmente. Agora, por que hoje eu estou falando russo, por acaso? Não. Eu estou com pensamento alemão? Não. De jeito nenhum. Os alemães, os franceses, principalmente os chineses, não estão com esses pensares. Os pensares deles são outros. Tá vendo? Aí é que está. Aí eu poderia também estar falando aqui em poesias, porque tenho 2 livros editados de poesias. E não estou. Eu estou preocupado com o povo, principalmente a criança do futuro. Meus jovens, meus queridos netos, fico preocupado no bisneto no meu bisneto. Como será a vida dele? Então, tem que ter pessoas para se preocuparem com esse estado. E tem que fazer algo para que eles possam viverem felizes. Viver como os pássaros, livres. Comer, dormir, cantar, de madrugada, acordar, comer, etc, etc, e pronto. Essa é a mensagem. Pode ser até rude, mas o rude entende. Por que o intelectual não entende? É porque não quer entender? É porque acha que aquilo é preliminar? E está praticando outros atos imbecil contra a própria humanidade, por causa do interesse mesquinho deles. Aí, por isso é que aqui eu estou, nesse segundo complemento, restante. E ontem houve um sistema diferente, mas hoje eu estou tendo a minha liberdade de pensar. E não posso nem sequer falar
hoje, mesmo em política, porque os nossos políticos foram um desastre total. Um desastre total. Mas por que eles fizeram tudo isso? Porque vim trabalhando há longo tempo e teve um apoio. Né? E teve um apoio, sim, e só para enganar o povo. Não acabou esse sistema de enganar o povo. Tem que enganar, quem pensa que está enganando o povo, está enganando a si próprio. E jamais poderão ser eleitos. E não serão. E são castigados pela própria miséria dele de pensar. Por isso que tem que estudar e ensinar a ler, ensinar a recitar, ensinar a criar, a ter um semblante de alegria, de paz. E ter argumento para isso, dos pais, pelos avós, pelos bisavós que já fizeram algo diante disso aí. Não foi isso, nem aquilo, só negativo. Então, se só negativo, então não é positivo. O bem não é negativo, o bem ele é positivo. Né? Então esse fato também tem que ser ensinado na pedagogia das crianças. Tá vendo? Porque o velho, quando está lá, fica difícil de mudar a mente. Quando eu criança, eu ouvia falar isso aí. O velho é muito teimoso, porque ele já está condicionado, não tem células para reformar. Todo cientista aí sabe dessa história. Porque há uma degeneração das células, tá vendo? E as poucas células do bem, então elas têm. Então convenceu o cara, então ele é um pobre, desgraçado, tá vendo? Não sabe nem sequer que está vivo, nem também tem nada de ações para as outras pessoas. Ele quer é o fim da picada, e não é assim. Tá vendo? Então tem que ser, as crianças têm que ter essa noção. Como sair na rua e como voltar. Porque ao longo do tempo vão ser livres e vão ter seus pensamentos positivos para viverem em conjunto. O conjunto é isso, um conjunto tem que estudar matemática para saber o que é conjunto. O conjunto A, B, C, etc, 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 da própria sociedade. Então, o que ele fazer só a eles pensar não é assim. Tem que ser em conjunto do bem, o conjunto do bem. Aí como eu falei, eu poderia estar aqui recitando poesias, ou então pegando meus livros, escrevendo parte do meu livro de ficção. Mas, para quem? A mídia não precisa disso, eles não querem saber disso, eles querem outra história, tá vendo? Eles querem outra história, tá vendo? Não querem dar valor a ninguém, não querem dar valor, querem dar valor a eles, quer dizer, o conjunto deles. Olha a matemática simples desenvolvendo. Então, aquele outro que pretende, então tem que ficar subordinado aos critérios deles. Quer dizer que não vai ter uma pessoa livre. Como livre? Como é que um reitor, tá vendo, já chega lá corrompido de uma universidade? Então, ele é corrompido, corrompe os seus professores, como é que ficam os alunos? Vai ser livre, aí é boato pensar nisso. Tá vendo? Porque a corrupção tomou de conta. Ele deveria estar lá como pessoas, e como pessoas legitimamente para defender o povo, defender aquelas crianças. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estudei, porque eu escrevi. Está vendo? Que tem lá a cidade de Candenópolis, a maior faculdade de ciências de todos os tempos. Está vendo? Que tem um reitor, Milton Afrânio dos Santos, reitor da Universidade do Encanto do Ser. Olha o nome poético. Encanto do Ser, que é o encanto da mente humana. E ele está lá. E por que é que eu estou dizendo isso? E por que é que eu estou vendo isso? Porque quando eu estava escrevendo o livro, eu vi a situação
da universidade maior do estado de São Paulo estava em estado de falência, perdendo para a cidade do Chile, da Universidade do Chile. Tá vendo? Para se recuperar, não se recuperou nada, porque os governos não permitiam. Eles queriam o pessoal de semi-analfabeto e etc., só para eles manipularam como os senadores, os deputados federais, o Supremo Tribunal de Justiça, tá vendo? Os prefeitos e o resto, tudo manipulados. Aí é que está uma pequena, tá vendo? Verdade da nossa sociedade do instante hoje. É o resumo do dia da mentira ontem. Pois é, a universidade, ela é para ampliar, ela é para ampliar o povo. Ela quem deveria ser aberta para o povo visitar e ter lá professores competentes para mostrar como foi que ela foi feita, como era que ela nasceu, essa universidade. Ter pessoas para fazer um mutirão de pessoas para aquelas crianças terem a vivência e a felicidade de dizer um dia eu vou estudar nessa universidade. Não as universidades podres que existem por aqui. Entende? Então, é esse um recado do instante. Em ficção, não é em ficção, é em verdade. Mas baseado em fatos da própria sociedade. É que meus livros chamam-se ficção. Eu não estou, tá vendo, inventando nada. Eu estou apenas observando a própria sociedade como se. E fazendo a comparação de uma sociedade para outra. Nós temos aqui o Estado de São Paulo. E as outras sociedades. São 27 estados. Tudo traíras. Que poderia estar, nós poderíamos estar num sistema muito complicado, elogiado pelo próprio mundo inteiro, mas não foi assim. Tá vendo? Então, aí está um recado, diante de todo esse estar, eu poderia estar falando aqui sobre poesias e recitando poesias e não estou. Porque também não ia fazer efeito nenhum. Também falando de meus livros, como o livro de ficção, também não estou. E também de haikai, porque eu tenho mais de 1000 haikais. E tenho 2 livros de haikai. Sou o único que faço a minha propaganda do meu eu, do meu estar. Está entendendo? Porque a mídia não permite, eles precisam de dinheiro, e eu não tenho dinheiro. Eles estão prestando de dinheiro para fazer vacina para... Primeiro deveriam vacinar as mães deles, que não morreram ninguém, até agora. Não está ainda programado que fulano de tal, governadores, presidente e vice-presidente da Europa, ou então que morreram da pandemia, está vendo? Não morreram. Aí o Brasil foi o segundo, na época, que eles programaram da AIDS. Foi um milagre ter acontecido, porque nunca mais ninguém morreu de AIDS. Só morre do vírus. Então houve esse milagre. Né? Quer dizer, então, o que você nota mesmo no tal das histórias, foi uma pequena farsa de conta. Está entendendo? E está ainda acontecendo no nosso querido Brasil. Eles, o destinatário é vacina e nada mais. E pronto. Porque dá mania. Porque eles querem contaminar. Então, esse é o meu estado de novo. Está entendendo? E eu quero desejar um mundo livre e de mental de pessoas alegres, risonhas, de futebol, de Olimpíadas, que essas Olimpíadas é outra farsa que acontece deles lá. As Olimpíadas deveriam acontecer em cada país, ser responsável pela sua população, fazer tudo, acabar com esse troço de eles manipularem tudo isso está.
Alguém tem que saber o que é que eu estou falando. Através do futebol que eles estão fazendo, corrompendo tudo. A universidade, o país, ele é responsável para fazer a sua Olimpíadas. E brevemente, eu queria que isso pelo menos parasse, isso daí, pelo menos 30 anos. Que era para todos os países se manifestar depois disso com honestidade. Para mostrar aquela riqueza do próprio ser humano. Aí sim, isso é uma outra história. Isso é um outro preparar de países para países. De outra população vivente. Quem sabe daqui a 150 anos. Porque nas minhas ficções eu sempre falo, bem ali pertinho, a 280 anos à frente, não é atrás não, à frente, para que haja um desenvolvimento mais elevado para a nossa sociedade. E aqui eu fico, José Herculano da Nóbrega, até uma outra oportunidade, nota 10.